Então, dentro desse processo operacional que nós estamos acompanhando, a portaria STN 634 de 2013, ela é um marco legal importantíssimo dentro desse processo, porque ela é quem dispõe sobre regras gerais para diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sob uma mesma base conceitual. E uma coisa ainda mais importante que eu quero frisar, a gente vai trabalhar na sequência agora desse módulo 2 ainda, é o artigo 6º dessa portaria, que trouxe a figura dos procedimentos contábeis patrimoniais, que compreendem o reconhecimento, a mensuração, o registro, a apuração, a avaliação e o controle do patrimônio público. Essa portaria acabou sendo um marco legal importante para, na sequência, em 2015, o surgimento do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, que é a Portaria 548 de 2015, cujo anexo 1 instituiu o PI-PCP, que é um cronograma, um plano para que os procedimentos contábeis patrimoniais de imobilizado, de dívida ativa, de almoxarifado, enfim, que todos os procedimentos contábeis patrimoniais possam ser aplicados de forma gradativa, de forma gradual. Esse processo todo de cronograma, de implantação de PCP, começou com a portaria 828 em 2011, onde a STN publicou e exigiu que cada ente subnacional publicasse o seu cronograma dentro da sua realidade. Como essa iniciativa acabou não sendo muito frutífera, ela não deu muito certo, em 2013 foi normatizada a portaria 634 e depois em 2015 a portaria 548. Trouxe aqui para você 3 exemplos de PCPs para você aplicar ainda em 2020. Os 2 primeiros eles já estão vencidos e o último, que é o item 7, bens móveis e imóveis, ele tem providências para serem tomadas nesse ano de 2020. Eu vou explicar para vocês como funciona o PCP. O PI-PCP, que é o anexo da portaria 548 de 2015, ele está dividido em prazos para União, Estados e DF e para municípios com mais ou com menos de 50 mil habitantes. Esses 3 exemplos que eu trouxe para vocês são prazos para municípios com menos de 50 mil habitantes. Ok? Dentro dessa subdivisão, a gente ainda tem 3 prazos, então você está vendo aí 3 colunas de prazo. A primeira é um prazo para preparação dos sistemas, e aqui a gente está falando de sistemas de informação, de software, de processos necessários para essa sistemática, e essas outras providências para que o PCP listado ele seja possível de ser registrado. Então, o primeiro prazo é para você se estruturar internamente, definir processos, sistemas e capacitar pessoal, para que no ano seguinte, nesse ano 2, nessa segunda coluna, você passe efetivamente a fazer os registros contábeis desses fatos. E no último prazo é a verificação no SICONF, ou seja, a partir de qual ano a STN vai passar a monitorar a aplicação daquele item com base nos dados do SICONF. Então, a título de exemplo, eu trouxe reconhecimento, mensuração e evidenciação da dívida ativa, tributária e não tributária com ajuste para perdas, que já tem a sua aplicação imediata desde a publicação da portaria 548. Então, preparação, obrigação de registro imediata e passou a ser verificado em 2016 com base nos dados de 2015. Item 11, obrigações por competência de benefícios a empregados. Então, 13º a pagar, férias e outros benefícios a empregados. O prazo foi para municípios com menos de 50 mil habitantes até dezembro de 2018 para preparação. A partir de 1 de 1 de 2019, o registro contábil. E esse ano de 2020, com base nos dados de 2019, a STN vai verificar quem está ou não cumprindo esse procedimento contábil patrimonial. Então, sem exceção, todos os entes da federação e todos os municípios até 2019 deveriam ter se estruturado e já deveriam ter registrado obrigações por competência com 13º, férias e benefícios a empregados. Pode ser o seu caso, pode ser que não. A realidade é que a grande maioria ainda não tem cumprido esse PCP pela experiência que a gente tem de campo.
E o último item, que é bens móveis e imóveis, com depreciação, amortização, exaustão, procedimentos de reavaliação, redução ao valor recuperável, para esse item 7, esse ano de 2020 é o ano para que você se prepare, que você estruture processos, sistemas e capacite o seu pessoal para que a partir de 1 de 2021 passe a registrar efetivamente na contabilidade essas variações do patrimônio. E em 2022, com base nos dados de 2021, a STN vai verificar o cumprimento desse requisito. Importante só frisar o seguinte, que para municípios com mais de 50 mil habitantes, você pode aplicar uma redução de 1 ano em todos esses prazos. Então, para quem é de município acima de 50 mil habitantes, ou para quem é de estados, por exemplo, em 2020 você já deve fazer o registro, porque aí a preparação foi até 2019. Então, em 2020, ano de preparação para municípios com menos de 50 mil habitantes e ano de aplicação para municípios com mais de 50 mil habitantes. Fechou? Dados, agora eu vou apresentar alguns dados que reforçam que esse cenário de dificuldades, de baixa informação da qualidade, de baixa qualidade da informação contábil e fiscal ainda é presente. Ou seja, apesar de ser um cenário passado que motivou toda essa transformação, esse processo de reforma da contabilidade, ele ainda é uma situação presente. E trouxe aqui alguns dados com relação à aplicação dos procedimentos contábeis patrimoniais. Foi uma pesquisa realizada pela CNM. Então, com relação à aplicação no prazo do PIPCP, 56,8% dos respondentes disseram, ao responder à entrevista, que estavam sim com o PIPCP em dia, com o cronograma em dia, ou seja, estavam se adequando dentro do prazo, estavam registrando no prazo, enfim. E 38,6% disseram que não, reconheceram que estavam atrasados, sendo que 4,6% demais não responderam. Então, se a gente considerar que entre quem confirmou que não e quem não respondeu, a gente tem aí mais de 40% pelo menos de entidades atrasadas e 56,8%, quase 57% de entidades que afirmaram, é óbvio, é uma declaração, a pessoa diz que está em dia, se está ou não, são outros 500, depois a STN vai verificar pelo SICONF, mas 56,8% disseram que sim, estão no prazo. Agora, para esses, ou para todos, na verdade, que responderam à questão, quais foram as maiores dificuldades que eles colocaram para a adoção? Dentre todas as opções, né, na pesquisa ela tem várias, mas a que teve mais respostas, assim, como a que teve mais dificuldade, falta de capacitação do pessoal, então desde o conhecimento, o estudo, né, a capacitação das pessoas dentro desse processo para entender conceitualmente a CASP, entender toda a normatização para poder levar aquilo para a prática, então a capacitação, sistemas despreparados, então reconhecidamente, e aqui levando mais para uma questão de software, nossos softwares não estão preparados para nos permitir a aplicação dos procedimentos contábeis patrimoniais, e aqui sem julgamentos, esse foi o que foi justificado como dificuldade, e também bastante votado, mas menos do que os outros, aqui está em ordem de importância, de dificuldade, de grau de dificuldade, a falta de organização interna, ou seja, nós não conseguimos nos organizar para poder cumprir com o cronograma do PIPCP. Para fechar esse cenário, né, para evidenciar ainda um pouco mais esse cenário de baixa qualidade da informação contábil e fiscal, trouxe aqui alguns dados que a equipe do SICONF levantou com base na MSC. E esses 3 dados, eu vou apresentar 3 informações para você. Essas 3 informações elas têm uma gravidade muito alta, inclusive elas foram objeto de um ofício que a Secretaria do Tesouro Nacional encaminhou para o Conselho Federal de Contabilidade exercer a fiscalização profissional, ou seja, investigar a fundo essas questões para eventualmente responsabilizar os contadores por essas informações que foram levantadas. Então veja a gravidade disso. Essa primeira inconsistência diz o seguinte, é um Ctrl+C, Ctrl+V nos dados da MSC, ou seja, o contador responsável, a pessoa responsável por aquela informação, efetivamente copiou e colou informações iguais entre entes, entre municípios diferentes.
Então, 334 matrizes enviadas por 76 municípios diferentes estão completamente iguais. Então, se você pegar 76 municípios enviaram exatamente 334 MSCs iguais. Então, deu um Ctrl+C, Ctrl+V na planilha, mudou o código do município e enviou. Para cumprir a formalidade e o prazo do envio, acabou adotando essa medida completamente equivocada e errada, que inclusive configura, depois de investigação, pode configurar um crime de falsa informação em sistemas da administração pública. Outra falha grave. 306 matrizes foram enviadas sem as contas patrimoniais. Então, você pode conhecer ou não, mas uma MSC ela contempla informações contábeis. Então, vai o código da conta contábil com os saldos iniciais, débito e crédito, saldo final. Então, 306 MSCs foram enviadas sem informações de ativo, passivo e de informações de variações patrimoniais, diminutivas e aumentativas, classes 1, 2, 3 e 4. 21 apresentaram essas contas contábeis, porém com saldos todos zerados. Então, você imagina um município que não enviou saldos de caixa, saldos de banco, saldo de fornecedores a pagar, as próprias variações patrimoniais, né, das despesas com pessoal, despesas com manutenção, despesas correntes, enfim. Então não foi enviada nenhuma informação patrimonial e ainda alguns que enviaram com informação zero. E 8%, que corresponde a 4.219 matrizes, continham ainda alguma conta contábil com movimentação incorreta. Ou seja, saldos negativos, saldos que não fecham, por exemplo, o saldo final para aquela conta contábil não corresponde à movimentação entre saldo inicial, débito e crédito, enfim. Então, uma série de outras inconsistências em mais de 4.000 MSCs. Para fechar, eu vou trazer alguns dados referentes à DCA e ao balanço do setor público nacional. Todos esses dados práticos que evidenciam como a qualidade da informação contábil e fiscal ainda é baixa. Né? Então, com base na DCA de 2018, a Secretaria do Tesouro Nacional, pela equipe do SICONF, ainda mapeou que todos esses municípios que estão na tela enviaram saldos contábeis negativos para contas de caixa equivalente de caixa. Então, pega caixa, bancos conta movimento, contas de aplicação com valores negativos, o que é praticamente impossível de acontecer, né? Não existe conta de caixa equivalente de caixa com valor negativo, isso não pode ocorrer. Então, uma falha grave também. Dívida ativa tributária com valor negativo. Então, também esses municípios, eu estou apresentando os municípios aqui porque, inclusive, isso está na apresentação da equipe do SICONF que vai para a Secofens. Então, uma informação que a própria STN está dando divulgação, uma informação pública, né? Então, por isso estão expostos aqui os municípios. Não é nenhum tipo de julgamento a qualidade dos profissionais desses municípios. Agora, podem ter acontecido falhas, né? E o profissional não conferiu a informação e gerou. Então, por isso, tudo isso precisa ser investigado. Existem motivos para que isso tenha acontecido. Agora, isso também não elimina a avaliação de que essa informação tem uma qualidade baixa, porque ela realmente não poderia estar dessa forma. Na DCA de 2018, contas com valores zerados. Então, contas de caixa equivalente de caixa zerado, com saldo zero em 54 municípios. Contas do ativo não circulante em 38 municípios com saldo zerado. Então, é praticamente impossível, é muito pouco provável que você tenha algum município que não tenha bens móveis, bens imóveis. Né? Eu vou afirmar aqui categoricamente que isso não existe. Todo município, por menor que ele seja, ele vai ter algum ativo não circulante, deveria ter pelo menos um ativo não circulante registrado. Então, isso evidencia a baixa qualidade da informação contábil nesses municípios. 1, 2, 3, imobilizado, dentro do ativo não circulante. 47 municípios com saldo zero. Passivo circulante com saldo zero, 9 municípios. Passivo não circulante, onde tem ali a dívida fundada, 577. Aqui sim,
A gente pode, eventualmente, ter municípios que realmente não têm dívidas de longo prazo, né, passivos não circulantes. Pode acontecer, muito embora a maioria dos municípios com os quais eu tenho contato possuem sim dívidas fundadas, seja um precatório para pagar, uma operação de crédito para pagar, então a grande maioria possui. Porém, não podemos afirmar categoricamente que todos eles têm. Então, eventualmente pode ter sim alguns municípios que não possuem passivo não circulante. Mas são evidências para serem investigadas. De alguma forma, inconsistências na DCA. E para finalizar esse módulo 2, com essas questões mais práticas, essas falhas mais observadas com relação à baixa qualidade da informação contábil, inconsistências do BSPN, que é o Balanço do Setor Público Nacional, onde foram encontrados, por exemplo, 20 municípios com despesas zeradas, ou seja, naquele município não foi informado nenhum valor de despesa, nem de pessoal, nem de despesa corrente, nem de investimentos. É outra coisa que também não ocorre, evidencia a baixa qualidade da informação desses municípios. Receitas zeradas, ou seja, o município não recebeu transferências constitucionais e legais, transferências voluntárias, não instituiu e não arrecadou tributos. Enfim, valores iguais entre municípios ou entre exercícios. 27 municípios enviaram informações iguais ou de um exercício para outro enviaram exatamente a mesma informação. Mais uma vez também uma evidência de que a pessoa acabou, para cumprir os prazos, né? Aquela história de os fins justificam os meios, né? Então, para cumprir o prazo, a pessoa, num ato de desespero, talvez, copiou e colou a informação e levou e declarou ela para o Tesouro. Valores suspeitos em 11 municípios. Então, só para lembrar e para fechar esse módulo 2, constitui crime de responsabilidade inserir dados falsos em sistemas da administração pública, que é um crime penal, né, previsto no Código Penal, artigo 313. Com base no acordo de cooperação técnica da STN com o CFC, ocorreu, como eu falei para vocês, aquele ofício para que sejam tomadas as providências, para que sejam investigados os indícios de inconsistência. É o que fala aqui na cláusula 4ª, que eu vou ler aqui com vocês. Compete à STN, e tem o inciso 5, fornecer informações sobre indícios de inconsistências e ou irregularidades nas informações e dados contábeis. Então, compete à STN essa obrigação de informar ao Conselho Federal de Contabilidade indícios de inconsistência ou irregularidades nos dados contábeis, orçamentários e fiscais que são recebidos pela STN por meio do SICONF e por outras declarações, com fins da consolidação das contas públicas. Bem como, nesse ofício, a identificação do profissional responsável pelo seu envio, com a finalidade de subsidiar a fiscalização do exercício da profissão, prevista no Decreto-Lei 9295 de 1946. Então, irregularidades mais graves, indícios de inconsistências, a STN tem remetido ao Conselho Federal de Contabilidade para que as providências sejam tomadas no exercício da profissão de contador, ou seja, a apuração da responsabilidade por aqueles indícios que foram avaliados. Então, esse foi o nosso módulo 2, e a gente se vê na próxima aula, no nosso módulo 3, que é onde a gente vai ver as próximas estratégias para os próximos anos para a melhoria da qualidade contábil e fiscal dos entes subnacionais. Até mais.